Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, mais magrinho. Estou esmagrecendo, como diria minha avó, para mais um vídeo do canal, um vídeo extremamente polêmico, mas todo mundo enche os pacovados, tio, temos que ver, temos que saber, temos que entender o que está acontecendo. E a gente vai bater um papo sério sobre isso. Eu parei tudo que eu estava fazendo agora, porque eu tô fazendo uma batelada de testando demos aqui em casa, a Dani não tá, por isso que a porta tá aberta, a Lilo também não tá, por isso que estou à la vontade aqui, que geralmente meu cachorro tá fazendo bagunça, quer chafurdar e tudo mais. Eu adoro quando meu cachorro faz isso. E eu tô fazendo um testando demo agora na sala, tá? As câmeras estão aqui, os microfones estão aqui, tá tudo aqui, eu já tava tirando os cartões, limpando para poder fazer edição. E eu vi muita coisa acontecendo na internet nesse interim e acho que a gente precisa conversar. Tá rolando um bafafá na internet sobre o Carandiru e uma sensitiva que foi lá. Eu assisti 2 vídeos sobre o assunto. Um deles que eu achei muito bem feito, do canal Não Adivinho. O cara mandou muito bem, mas esqueceu algumas coisas e a gente vai abordar esse tema aqui agora, tá? E um outro de um idiota que nem vale a pena perder tempo assistindo, pulei até fora rapidão, vi um início e cai fora. Por que idiota? Porque é especulações sobre especulações e especulações. Vamos lá, eu acho que a gente precisa ter lugar de fala em algumas coisas, e principalmente eu, como um clarividente licenciado internacionalmente, tenho um lugar de fala nesse assunto, até por ter trabalhado 10 anos em centro espírita como médium de incorporação. Tá? Eu trabalhei, hoje eu não atuo como médium mais. E assim, tem muita polêmica sobre o que está acontecendo, e uma coisa que a gente tem que entender é o que é o SBT, o que é e quem é esta sensitiva, que eu achei muito interessante a história dela, Socorro Leite, e o contexto em que tudo foi colocado. O SBT, infelizmente, durante muito tempo, ganhou notoriedade com pegadinhas, brincadeiras, né? O Silvio Santos adorava fazer as pranks dele, só que alguém, em algum momento, alguma alma que deve estar apodrecendo agora em algum lugar no mundo, teve uma ideia macabra de transformar as pegadinhas em uma possível realidade. E aí surgiu aquele negócio do PCC, não sei se vocês lembram, mas que fingiu sequestro, fingiu não sei o quê, e na verdade eram pessoas que estavam ligadas a um certo apresentador de TV, e que fizeram uma pegadinha muito real e que custou até mesmo um processo ao Coronel Telhada, que na época era major e que estava cuidando da segurança do Augusto Liberato. E eu vi, porque eu vi a história do Coronel Telhada e ele contou a questão do processo e porque colocaram ele como culpado nessa história, ele sabia quem eram as pessoas e deu um bafafá. A partir desse momento, o SBT perdeu totalmente a credibilidade dentro das suas pegadinhas e de qualquer assunto que teoricamente fosse levado a sério. As matérias do SBT foram muito questionadas pela mídia e como concorrentes como a Globo, a Record e outras emissoras viram a possibilidade até de bater um pouquinho no SBT com relação à veracidade daquilo que falam. E com razão. Bom, em 2002, se não me engano, na época que o Carandiru acabou tendo algumas alas interditadas e resolveram implodir o Carandiru, o Gugu fez uma matéria lá dentro, levando, na época, uma sensitiva, que a gente não sabe se é sensitiva ou se é médium, e depois é que eu soube quem ela era, né? Então no começo ninguém sabe se é sensitiva ou se é médium, as matérias elas são muito antagônicas nesse sentido, cada um traz uma ideia, mas não importa. Socorro Leite. Socorro Leite ela é muito interessante porque na época o SBT ele convocava muitos sensitivos e médiums para fazer parte do seu programa, uma vez que isso dava muita audiência e as pessoas gostavam disso, tinha uma sensibilização maior dentro das crenças ou do fantástico, né? Daquele mundo fantástico que as pessoas sempre querem, idolatram e tudo mais. Espíritos, demônios, anjos e tudo mais, que é o que muita gente bate palma
E a gente vê que isso é cíclico. Então, naquela época, depois parou, voltou, parou, voltou. Cada emissora de televisão tem um médium de estimação. Tem. Tá? Eles gostam, eles cultuam esse tipo de coisa, porque a população gosta da notoriedade. Então, cada um adotou lá um profissional do mundo espiritual com suas crendices. Novamente, crendices. Cada um acaba criando seus próprios fundamentos dentro daquilo que eles acreditam. Então não existe uma veracidade, algo único, um padrão único no discurso de cada um deles, tá? Que vai desde que uma criança de 14 anos foi violentada sexualmente por um obsessor e depois de uma semana a pessoa escreve um livro chamado Show, não sei o quê, até mesmo outros videntes e médiums que ficam especulando sobre achismos dos famosos. Mas a televisão gosta da audiência, da notoriedade. Opa, vamos lá, né? E assim, ok, faz parte do show. Na época, Socorro Leite foi a bola da vez. Mas hoje, quem é a Socorro Leite? E eu achei interessantíssimo isso. A Socorro Leite, ela conseguiu dar uma mudada na sua carreira e deu realmente um up em uma coisa indo para um porto seguro. E isso eu tenho que dar parabéns à Socorro Leite, porque ela foi inteligentíssima. A Socorro Leite hoje, ela é uma psicóloga que tem o seu CRP, seu Conselho Regional de Psicologia, 06-1083-26. Ela é psicóloga, ela tem uma clínica chamada Clínica Socorro Leite, onde ela faz psicoterapia infantil, terapia familiar e psicoterapia para adolescentes. Só lembrando, tá? A psicoterapia, ela não está presa à psicologia. Dentro do Conselho Regional de Psicologia, eu já cheguei a conversar com eles, mandei e-mail, a psicoterapia ela é uma atividade que surgiu bem depois da psicologia como uma profissão e que foi colocada como uma maneira global das pessoas que têm uma devida instrução, não necessariamente como psicólogos, mas pessoas devidamente instruídas poderiam ajudar outros. Existe um fator muito interessante na psicologia, que é a psicologia social, que todos fazemos. A psicologia social, por exemplo, eu faço aqui no canal com vocês, que é ajudá-los dando conselhos, podendo dar um direcional dentro de critério de crenças, ou mesmo na playlist Transforme-se, onde nós falamos de diversos assuntos interessantes, até mesmo relacionados à família. Isso é uma psicologia social. Não há necessidade de ser psicólogo. Basta simplesmente saber se comunicar, saber realmente ter pontos de vista muito bem esclarecidos sobre situações que todos nós fazemos. Quando um parente morre e você vai consolar a família, você está fazendo uma psicologia social. Então a psicoterapia, ela é aberta ao público, existem cursos livres para psicoterapeutas, da mesma maneira que existem para psicanálise, ok? Clinicamente falando, o que é restrito mesmo, assim, onde você vai atuar profissionalmente, seria mesmo a parte de psicologia e psiquiatria, onde existe uma formação acadêmica, um bacharelado dentro destas áreas. E isso é interessante porque, por que eu estou falando isso? Para nós entendermos certos limites. Hoje eu sei que existe um movimento junto a psicólogos publicados no Senado para poder criar uma uniformidade, ou seja, acho que dentro da psicoterapia e essa parte de psicanálise ser integrada somente a psicólogos e psiquiatras e não mais aberta ao público para suas atividades. Então, para aqueles que estão indo para o caminho da psicanálise, pode ter sim o seu curso livre ali contestado, se realmente isso der certo. Então, os psicólogos vão cercear certas formas de poder atuar globalmente as pessoas, ou seja, você não vai poder fazer esse amparo da maneira clinicamente falando, tá? Então, ela realmente montou uma clínica chamada Clínica Socorro Leite como psicoterapeuta familiar e de casal. Parabéns, Socorro. Por que eu estou lhe dando parabéns? Porque você sai da postura como sensitiva e como médium para ser uma profissional dentro da atividade como psicóloga. Isso é muito bom para você, tá? Porque você sai um pouco dos holofotes do ateísmo e do ceticismo de muitas pessoas. A respeito da matéria, eu vi o vídeo, tá? Eu assisti. Tenho críticas? Tenho. Tenho ressalvas? Tenho. Achei o vídeo complicado. Por quê? Porque ele é um vídeo proibido.
E como realmente nós temos certas pessoas que não agem sobre boa índole e não têm empatia pelo próximo, as pessoas cometem seus crimes. Vamos entender. Quando o vídeo saiu, eu acredito que foi armado pelo Gugu. Porque tem coisas lá que realmente são questionáveis. Acredito sim que a produção do Gugu, o Gugu, eles têm ali alguns dedinhos dentro do que foi apresentado no vídeo. Toda televisão tem uma maneira segura, um porto seguro de trabalhar. Um exemplo disso, por exemplo, aconteceu no mesmo caso, no Paranormal State, que foi um programa de televisão apresentado de enorme sucesso, teve diversas temporadas, com uma equipe de pessoas que estariam ligados junto à igreja. Ryan, que foi o apresentador, estaria atuando junto à igreja para ajudar pessoas ainda em suas casas. Duas figuras da mídia se colocaram para ajudar. Nós tínhamos o médium Chip Coffey e nós tínhamos a Lorraine Warren. A equipe do Chip Coffey vazou algumas informações que, durante o processo de deslocamento do Chip para as gravações, ele recebia informações privilegiadas sobre o lugar, sobre as pessoas, sobre o que estava ao redor daqueles ambientes. Então o Chip chegava lá já sabendo tudo o que estava acontecendo, sem o Ryan saber. Então o Ryan tomava muitos sustos sobre tudo o que acontecia. Tanto que o Chip Coffey identificou um túmulo no meio de uma floresta que não tinha nada a ver com a história. E o Ryan ficou parado olhando, dizendo, cara, como é que ele sabia que eu tinha um túmulo aqui? Aí levantaram as informações e o Chip tinha informação privilegiada. Nesse caso, a Socorro Leite e o Gugu, eu acho que eles foram muito bem instruídos dentro de todo o processo de gravação, receberam informações sobre o lugar, receberam informações sobre a estrutura, a planta, de tudo que realmente tinha ali, as celas, o que iria acontecer em termos de o que eu vou ver lá dentro. Que tipo de acesso eu vou ter? Muito bem. Então algumas coisas ficaram muito claras e óbvias, tanto a Socorro quanto ao Gugu. Então as surpresas do Gugu não foram tão surpresas assim, nota-se pela energia dele, tá? Quando você analisa a energia, você sabe que tem coisas ali que não são tão susto, ou não são tão, oh meu Deus, como assim? Ok? Então a matéria, ela foi guiada. Tudo bem, é televisão, precisa ter um porto seguro em termos de informação para saber até onde eu posso ir e o que eu posso apresentar. Sem problema com relação a isso. Socorro Leite. Naquela época, em 2002, é diferente de 2021. Então nós temos um belo caminhado de aprendizado que Socorro teve desde aquela época até os dias de hoje, quando ela se torna uma psicóloga atendendo, clinicando. Muito bem. O que a Socorro viu é real? Eu vou dar minha opinião como um clarividente licenciado internacionalmente que trabalha há quase 20 anos nesta área, atuando tanto em centros espíritas, onde eu permaneci durante 10 anos da minha vida, atuando como médium de incorporação, quando eu saí de lá e criei uma imersão dentro das técnicas orientais, dentro do budismo, do hinduísmo e de outras crenças, e me especializei dentro desse processo da clarividência, ver através de algo, eu observei o vídeo inteiro. Não bate. Então eu acredito que a maneira como ela viu e o que ela diz ter visto, dentro das minhas crenças, não é real. Nada. Eu não posso dar para vocês as informações do que eu vi. Por quê? Porque esse vídeo, depois que a Socorro gravou, a Socorro ficou extremamente frustrada com alguma coisa. Ninguém sabe. Porque, eventualmente, essas fitas, elas sumiram. Por que será que sumiram? O que aconteceu para o SBT perder algo tão notório, tão interessante assim? Porque perdeu. Ela, de acordo com o que eu vi das entrevistas, ela diz que o SBT perdeu as fitas e tudo mais. Outras matérias dizem que não. Dizem que realmente ela tinha pedido para o Gugu e tinha pedido para a produção para não divulgarem esse material. Por quê? O que será que estava atrás desta ideia de não divulgar esse material à mídia? Será que a Socorro ela teve um overreacting, ou seja, ela reagiu demais, de uma maneira que talvez fosse para a televisão
e não necessariamente o que ela estava vendo era real? Ou será que ela, em alguma etapa, falou, cara, eu me envergonho de ter feito essa matéria, no sentido de eu me expus demais. E me expondo demais, isso pode eventualmente me prejudicar ou prejudicar a minha vida dentro dos projetos que eu estou fazendo. Hoje, a Socorro, consolidada como uma psicóloga, trabalha como psicoterapeuta da família e da infância, né, crianças e tudo mais. Será associada à médium do Carandiru? Será que atrapalha ou não a vida dela? Eu acho que sim. Eu acho que isso afeta a vida dela. Ela sai de um contexto de uma pessoa que estava lá gravando para um contexto de uma profissional da área da saúde para poder ajudar as pessoas. De uma área científica. Então ela sai de uma área que não é científica para uma área científica. Olhar para o passado, será que atrapalharia a Socorro dentro daquilo que ela faz hoje? Atender pessoas que estão precisando de ajuda, não de acordo com a sensitiva ou a médium, mas dentro de um amparo científico, dentro de uma psicologia. Será que isso atrapalharia ou não a Socorro? Quem divulgou as fitas da maneira como aconteceu, ou seja, essas fitas não deveriam ter saído, elas não deveriam ter sido colocadas ao público. Mas alguém gravou na época e hoje, mediante ao que aconteceu, que foi um apelo emocional das pessoas, né? Aqui então houve um site que colocou dessa maneira, dizendo, poxa, a gente quer ver, vaza essas informações, alguém vai, coloca e tudo mais. Por favor, fizeram um abaixo-assinado. SBT, queremos o vídeo da Socorro Leite visitando o Carandiru. Um sonho assistir aos episódios do Domingo Legal de 2002, onde a vidente Socorro Leite visita o presídio abandonado do Carandiru em São Paulo. Tá? Então, segundo ali uma página do Facebook, há 17 anos o programa apresentado por Gugu Liberato, Domingo Legal, exibia uma das reportagens mais macabras e até hoje é mantida em sigilo pela emissora do SBT. Na matéria, a vidente Socorro Leite visita o sistema carcerário de Carandiru, em São Paulo, antes de ser demolido, e afirma ver coisas horríveis que fazem gritar e chorar. E ela grita e chora o tempo inteiro. A médium, na época famosa por se comunicar com espíritos de celebridades, diz que em algumas celas existiam almas perdidas e que estavam sofrendo muito. É horrível, que sofrimento, meu Deus! Aqui estão os espíritos que lideravam as rebeliões, tem que cuidar destas almas. Queremos relembrar esse momento histórico. Por favor, vamos lá, tal, pau. Aí, obviamente, o SBT ignorou. E aí divulgaram a fita que não deveria, ok? Então, gerou um grande problema para a vida da Socorro Leite, a qual hoje estava consolidada dentro da psicologia. Provavelmente ela não quer reviver isso para não atrapalhar a sua carreira, ou mesmo para ela não ser mais a médium sensitiva do SBT, e sim ser a psicóloga. A gente tem que tomar muito cuidado quando uma pessoa diz não é não. Quando não é para fazer, não é para fazer. Isso pode gerar um processo judicial? Pode. O SBT pode pegar quem colocou as imagens no ar ou mesmo divulgou essas imagens proibidas e dar um processo? Pode. A Socorro Leite pode processar quem divulgou essas informações pelo uso de sua imagem não autorizada? Pode. Eventualmente, tudo que saiu na internet trazendo as imagens dela de uma maneira que ela não autorizou, podem responder em juízo? Podem. Aí as pessoas violam o direito de ir e vir do cidadão. Se ela diz que ela não quer e o SBT foi lá e realmente manteve essa fita durante 10 anos guardada, e alguém que gravou vai lá e republica isso na internet, pode gerar um desconforto ao indivíduo. Então ninguém tem essa empatia para com o próximo ao pensar que a Socorro Leite muitas vezes pode não querer ter a sua imagem vinculada a esse tipo de coisa. Mas ninguém pensa no próximo. Sabe, muitas pessoas me perguntaram se eu poderia analisar a fita. Não, não posso. Por quê? Porque ela, de novo, são imagens da Socorro, são imagens dentro da crença dela, daquilo que ela realmente acreditava na época e que hoje, provavelmente, ela não deve utilizar-se dessa mesma crença.
Nós vimos ali a crendice dela, borrifando líquido, jogando um monte de aguinha, e que eventualmente isso não tem propriedade nenhuma junto aos espíritos, e que isso não afeta nada no mundo espiritual. Então, ela tem uma crença dela naquela época, e hoje eu acredito que ela seja mais uma profissional ligada à área da saúde, do que uma pessoa que especula sobre a espiritualidade nesse sentido. Muitas coisas que ela falou fazem parte da crença dela, a qual eu discordo de tudo que foi apresentado no vídeo. De tudo, tá? As imagens são ruins, não dá para ver nada direito, não dá para ter a percepção de nada, a câmera é muito ruim, o áudio nem se fala, eu tive que colocar no máximo aqui o meu áudio, e eu uso uma placa de áudio extremamente poderosa aqui para poder fazer as gravações de áudio que eu faço, e mesmo assim o áudio é péssimo. Mas, como tudo na vida não são flores, e hoje eu trago flores para vocês, eu estou testando o demo neste exato momento do Carandiru. Senhoras e senhores, na minha sala, neste exato momento, estão todas as energias que fizeram parte da história ainda remanescente dessas consciências que encontram-se perdidas. E agora vai entrar o tio Spook na história e vou explicar para vocês o que acontece. Vamos lá. Nós temos dois princípios que envolvem o mundo espiritual. Um princípio é: se eu morrer, eu posso ficar aqui, ou eu posso ser novamente levado a um processo de reencarnação. Bingo! Ou eu fico, ou eu vou. O que me faz ficar aqui é meu apego à minha vida, aos vícios, aos prazeres, às necessidades e milhões de outros aspectos que me fazem ficar preso à matéria. O que me faz encaminhar minha consciência de maneira tradicional e simples é: eu não tenho mais nada aqui no mundo, aceito a minha morte, bola para outra. E vamos. Ok. Carandiru foi demolido em 2003, 2002, 2003, né? Então, já fazem ali 17 anos do processo de destruição, 17, 18 anos, de um processo de destruição do Carandiru, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso, porque eu vi as imagens da demolição e foi demolido um tempo depois que ela fez a matéria, tá? Ela fez em 2002, 2003 fizeram um cabum e mandaram o lugar para o espaço. Nesse período, quais as consciências que ficaram perdidas das pessoas que faleceram lá dentro? É isso que nós trouxemos para cá. A consciência de pessoas que morreram, que estavam presas à imagem do Carandiru, presas ao contexto do Carandiru. E nós trouxemos essas consciências para a minha sala neste exato momento, utilizando-se de técnicas aprendidas dentro, obviamente, de contextos da medicina tradicional chinesa, dentro do budismo tibetano vajrayana e dentro, obviamente, das crendices da Tailândia, das Filipinas, da China, da Índia, onde nós utilizamos de práticas que são realmente utilizadas há muito tempo para trazer essas consciências e encaminhá-las, tá? Então isso faz parte de um processo de religião e quem quiser aprender isso, seja bem-vindo ao budismo vajrayana, seja bem-vindo ao hinduísmo, pegue sua mochilinha e converta-se. Abra mão do seu catolicismo, do seu espiritismo, para aprender coisas muito maravilhosas que o Oriente nos traz. Então, nós vamos fazer esse testando demo. Esta foi a primeira noite que eu passei com essas energias aqui. O EVP eu já dei uma olhada no início e é assustador. Eu até notifiquei o meu grande engenheiro de áudio, o Celo Barros. Falei, sério, o pau comeu na minha sala e os áudios eles são muito questionáveis. Ele, como engenheiro de áudio, vai analisar, vai ver quais as frequências que realmente condizem e o que não condiz, e nós vamos ter aqui um episódio muito interessante do evocando essas energias, expurgando essas energias e analisando o EVP. Então, é o que eu falo para vocês. Tenham um bom senso na vida, quando não é não, ok? Não é para analisar, não é para divulgar, mas sempre vem alguém que realmente merece tomar um processo judicial e divulga uma informação que não deveria. Coitada da Socorro, que realmente se buscou ali se profissionalizar, virou uma profissional da área da saúde, tornou-se uma psicóloga, e agora volta-se essa imagem do Carandiru para ela, trazendo à tona novamente uma enorme dor de cabeça que ela eventualmente já tinha esquecido, tá? Sinto por ela, aparentemente uma pessoa que se profissionalizou e que merecia ter muito mais respeito do que a internet está lhe dando, tá?
socorro novamente, por mais que a gente não tenha o mesmo conceito sobre as coisas e por mais que eu não acredite naquilo que você realmente viu, eu torço para você e eu espero que você se consolide como uma excelente psicóloga, ajudando mais e mais pessoas, ok? Então é isso. Se preparem para o Testando Demo, que vai ser bem do mal. Do Carandiru eu posso falar, não posso falar das imagens do SBT, mas o Carandiru tem várias imagens que não são somente do SBT, temos ali imagens de handcam de pessoas que filmaram o lugar. Aí sim, vale a pena, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos, obrigado por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional, leia-se tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar esse tipo de coisa, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e vocês vão obter todas as informações, bem como os valores sobre esses procedimentos, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas. Outro ponto, né? Eu ia falar outra coisa, mas outro ponto para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que encontra-se aqui abaixo, é só você clicar ali nesse botãozinho, você vai ser direcionado ali a uma página e você pode doar o valor que você puder, que nos ajude muito. Ou mesmo o sistema PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, só você clicar, vai ser levado numa pagininha e você pode doar o valor que você puder e quiser. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.